E na Inglaterra, o Manchester City, que eu já tá atrás ainda, hein? Mas eu já vou chamar de virtual campeão inglês, venceu o West Ham United, também conhecido como Presuntos Unidos do Oeste, por 3-0. Um dos gols é do Haaland. O Haaland é o recordista isolado de gols, né, na história da Premier League. São 35 gols em 31 jogos. O recorde era do Shearer, do Alan Shearer. Ô Mauro César Pereira, esse Haaland é um negócio tremendo, hein, Mauro César? E o City já é primeiro colocado de novo, né? Já passou à frente do Arsenal, tem um jogo a menos. Ele passou, era o jogo a menos? 79 desculpa, ele já fez 78, o jogo a menos, né? 33 jogos, 34 do Arsenal. Tem um jogo a menos ainda, quer dizer, pode aumentar para 4 essa diferença, que agora é de 1 ponto. Tem um saldo de gols melhor, ou seja, o Arsenal tem que ficar à frente ainda, né? Olha, o Haaland é um negócio absurdo, né? 45 jogos, 51 gols, 8 assistências com a camisa do City. Na Premier League, esses 35 gols que você falou aí, 7 assistências em 31 jogos. Sempre média acima de 1 gol por jogo, o que já é um absurdo. Vai fazer 23 anos só em 21 de julho. Quer dizer, o cara tem 22 anos, né? E tem coisas assim, impressionantes. Se eu contar a seleção da Noruega, já são 57 gols em 51 jogos. Só desses jogos todos, que ele fez na temporada, ele só em 17 não marcou. O maior período dele sem marcar foi de 3 partidas. O Gabigol está 15 sem marcar com bola rolando, tá? Só para traçar um pequeno paralelo. E são 5 hat-tricks da temporada em um jogo em que ele marcou 5 gols. Os números são absurdos, é uma coisa impressionante. Eu até escrevi há pouco no blog, ele está simplesmente redefinindo o sentido da palavra fenômeno no futebol. Isso é um negócio absurdo, porque esse cara tem ainda uma questão que eu acho que a gente fez isso muito no basquete, né? Basquete, antigamente, jogador de 2 metros e pouco de altura, era um cara meio lentão, pesado, que se arrastava de um garrafão a outro para tentar pegar o rebote. Só fazia isso. Depois de certo tempo, atleticamente, os caras foram se desenvolvendo, tem jogadores de 2,15 m até mais que fazem enterradas acrobáticas, os caras têm uma mobilidade absurda, isso também acontece no futebol. Então, um cara de 1,94 m, enorme, pesado, mas ele tem agilidade, ele tem técnica, ele tem recursos, sabe? Tem uma certa habilidade até. O gol que ele fez hoje é um gol de jogador com muito recurso. E com esse tamanho todo, essa juventude, e já joga ainda no Manchester City, do Guardiola, quer mais o quê? Aí é quase covardia, é absurdo. A gente está vendo o Cristiano Ronaldo encerrar a carreira, o Messi se aproximou do final, o Mbappé é um jogador espetacular, mas esse cara, a gente não tem ideia, é difícil de imaginar onde ele vai parar. A não ser que tenha um problema na carreira, sei lá, mas se tiver uma sequência normal, assim, evolutiva, é um verdadeiro fenômeno, incrível, impressionante. E além de tudo, ele é muito inteligente, né, Mauro? Tem toda a parte técnica, etc e tal, mas ele é muito inteligente, assim, na questão de abrir espaços, de leitura do jogo. É um negócio impressionante mesmo, o Haaland. Júlio? Exato. É o novo fenômeno. E talvez não jogue uma Copa do Mundo, né, gente? Agora 48 seleções. Vamos lá, Noruega. Fala, Andrei. Bom. Facilitou um pouquinho para a gente ver numa Copa. Mas eu só queria chamar a atenção, porque eu acho que pode ser um exercício necessário para todos nós que escrevemos, que comentamos e que falamos sobre futebol, um alerta que o Mauro faz, como a gente precisa ter cuidado com as palavras, porque a gente adora adjetivar, e a gente adjetiva muitos jogadores. E quando a gente tem um fenômeno, como o Mauro trouxe, como o Haaland, a gente trata como fenômeno. E quantos fenômenos a gente já colocou que não chegam nem perto de Haaland? Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as palavras, porque as palavras têm força, e na hora de adjetivar, não só fenômeno, como é o caso do Haaland, e os números comprovam isso, mas adjetivar craque, ídolo, também é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque essas pessoas são realmente especiais. Elas não podem entrar num baú onde pessoas não tão especiais acabam entrando. Então, acho que essa adjetivação do Mauro ela é importante e vale uma reflexão para todos nós que escrevemos, que pensamos o futebol. É preciso ter cuidado com as palavras, porque as palavras têm força. A gente pode falar, por exemplo, que o Cano não é um fenômeno, mas está fazendo uma temporada fenomenal. Aí bem diferente. É bem diferente. Na verdade. Olha aí.